Mateus capítulo 7, versos 1 a 6. Texto muito conhecido da gente, que até quem não é crente gosta de usar ele para aquela cartada coringa. Plá! Mateus 7, 1 a 6, diz assim: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a mesma medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta na vida que está no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes a pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Meus irmãos, a gente já está dando aqui o Sermão da Montanha, e aqui começa uma parte de um discurso duro de Jesus. E quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei do que eu já disse aqui na nossa liturgia, que é essa cultura que nós vivemos do cancelamento, né? O que é a cultura do cancelamento, para quem não conhece? Alguém famoso, seja lá pelo que for, que hoje em dia tem famosos por muitas coisas, inclusive por nada, faz alguma coisa ou fala alguma coisa que a cultura popular não aceita, e ele é tido como alguém impuro, tem que ser preso, condenado, e essa pessoa, ela tem uma verdadeira maratona contra ela. Então, exemplo, há um tempo atrás, uma famosa, ela deu um posicionamento político, e aí todas as pessoas que discordavam do posicionamento político dela, entrou em contato pelas redes sociais com todos os seus patrocinadores, dizendo que, se eles não cancelassem um patrocínio com aquela mulher, todos eles iam fazer um lobby contra aquelas empresas. E aquela mulher, só por expor sua opinião, que é um direito dela, ela teve todo o seu dinheiro perdido, porque os patrocinadores foram embora. Essa é a cultura do cancelamento. A gente acha perverso, mas nós quem sustentamos ela. E eu me lembrei de uma notícia antiga, dos idos de 2008. Eu lembro, essa notícia ela me impactou tanto, que eu me lembro quando eu ali no jornal. Eu estava ainda mais jovem que hoje, apesar de eu não me achar jovem, apesar de eu nunca ter me achado jovem. Eu me lembro quando eu estava indo para o trabalho, parei na banca de jornal e li a notícia de uma mulher chamada Maria Aparecida Fernandes. Ela tinha sido condenada à prisão, porque sua filha, ainda uma bebê, foi encontrada morta em casa e com resquícios de um pó branco em volta da boca. E aí, na época, havia uma CPI contra violências contra a criança, e essa CPI mandou que essa mulher fosse presa imediatamente. E ela foi presa. E como todo mundo sabe, quando há abuso contra mulheres e crianças, a prisão não é nada amigável. E Maria Aparecida Fernandes, ela foi espancada brutalmente. Brutalmente. Enquanto isso, para haver de fato a sentença dela, fizeram alguns exames na filha e descobriram que a filha tinha morrido por causa de um problema no lote do leite. E ela foi solta. Surda de um ouvido, cega de um olho, com um coágulo cerebral incurável, com quadros severos de epilepsia, e ela nunca mais conseguiu ser a mãe de antes para os filhos que estavam vivos, a esposa de antes para o marido que ficou, e ela nunca mais pôde tocar a vida, porque quando ela sai na rua e vê multidões, ela tem epilepsia de nervoso. Mas quando ela foi presa, houve frenesi, justiça. Por precipitação, hipocrisia, julgamento demasiadamente pesado. E é exatamente sobre isso que Jesus está falando aqui no texto. Jesus vê um povo com uma pressa de condenar, com ódio no seu coração. Um povo hipócrita. E os fariseus eram os principais que sustentavam toda essa cultura de ódio.
Fariseus eram uma massa, uma seita política religiosa que tinha grande influência no povo e que eles eram grandes hipócritas. Diziam que o povo tinha que ofertar ao Senhor, enquanto eles iam nas casas das viúvas e comiam até acabar com a sua despensa, em nome de fazer uma oração bonita no final. Faziam acordos políticos, acordos financeiros, mas o dedo deles era o primeiro a ser apontado na cara do povo. E Jesus vem e faz esse discurso que é duríssimo de ser ouvido. Não julgueis, para que não sejais julgados. Eu só peço um pouco de atenção de vocês, porque o conceito, essa tradução, ela desfavoreceu um pouco a gente na nossa cultura. O que é julgamento na cultura brasileira? O julgamento é uma avaliação, ponto. Então, quando você vê um filme e tem uma opinião, aquilo é um quê? Um julgamento. Quando você lê um livro e você tem uma opinião, aquilo é um julgamento. Só que essa expressão que Jesus está usando para julgamento tem dois significados imediatos. Primeiro, condenação. Na nossa cultura, o julgamento, ele necessariamente pode ser separado de condenação. Então, nem todos que são julgados no tribunal são condenados. Então, o termo julgar que Jesus está usando é condenar ou julgamento duro, pesado demais. Porque, por mais estranho que pareça, queridos, existe, além do julgamento doentio, existe o julgamento saudável. A própria Escritura fala que existe o julgamento saudável. Nós precisamos colocar no nosso coração que o julgamento, ele é inerente à nossa existência. O que eu quero dizer com isso? O nosso julgamento é natural. Não tem como você ver alguma coisa e lá no seu coração você não julgar. Você está no shopping, passa uma pessoa com uma roupa estranha a você, e você olha e fala, eu já boto logo um apelido na cabeça. Aí depois eu peço perdão. E parece não sei quem, tá? Sei lá. Miserável, pecador. Quando você assiste uma aula, quando você ouve uma pregação, você julga, isso é natural da existência e é saudável. Existe uma cultura mundial de silenciamento. Você não pode não ter opinião. Julgar é ter opinião. O problema é o que você vai fazer com a sua opinião. A própria Escritura fala, julgai todas as coisas e retede o que é bom. Paulo, a igreja de Corinto, ele trata a igreja com ironia, porque ele sabia que existiam irmãos dentro da igreja que estavam levando causas pessoais para os tribunais. Aí Paulo fala, não tem ninguém no meio de vocês maduro o suficiente para julgar essas coisas. Então, o julgamento não é necessariamente algo ruim. É necessário. Jesus está falando contra a condenação. Jesus está falando contra o julgamento duro demais. Mas, quando nós formos julgar, nós não podemos fazer algumas coisas. Quais? Nós não podemos julgar com hipocrisia, que é o que ele está falando aqui. Às vezes, o julgamento com hipocrisia, ele é até certo. Você olha uma coisa, aquela coisa está certa, a sua opinião está correta, mas a sua vida está fora do lugar. Jesus está falando o seguinte, você não pode julgar. Antes de olhar o cisco no olho do irmão, olha a trave que está no seu. E essas figuras de Jesus são figuras de hipérbole, de exagero mesmo. Não tem nada de diferente no original. Jesus está dizendo o seguinte, antes de olhar um cisquinho no olho do irmão, tira um pedaço de madeira que está no seu olho. Nós não podemos, por mais correto que nos achemos, julgar, se nós não estamos na condição de. Segundo, nós não podemos julgar sem misericórdia. Para Pensar, se todos os julgamentos que você fez de alguém fossem julgamentos com misericórdia. Nosso coração é difícil de entender isso. Vamos ser um pouco mais egoístas para trazer à tona o nosso pecado. Imagine se todos os julgamentos que você recebeu fossem repletos de misericórdia. Alívio.
Todo julgamento cristão deve ser feito com misericórdia. Nós não podemos condenar disfarçado de julgamento. Eu não queria falar nada não, mas aí vem a pedrada na cabeça. Nós estamos dizendo que estamos dando opinião, mas nós estamos saindo, passando o cerol em todo mundo. Conhece aquela pessoa que ela parece um temporal? Ela senta na mesa, ela começa a dar opinião e parece que tudo sai do lugar mesmo. Atacou a mãe de um, falou do pai de outro, da roupa de um, do comportamento de outro, da forma como ele administra o dinheiro, do celular, da forma como senta na mesa, pega no garfo. Meu irmão, esse é um temporal. Nós não podemos fazer isso. Porque o julgamento cristão sempre tem a intenção de trazer luz. Sempre. Eu não estou dizendo, queridos, que muitas vezes as suas conversas, as suas avaliações com os outros vão ser fáceis. Eu não estou falando isso. Conversas difíceis sempre são conversas difíceis. Trazer luz nem sempre significa que aquela conversa vai ser maravilhosa e agradável, não. Existem conversas difíceis que você traz luz e que se você pudesse dormir 3 dias seguidos de cansaço, você dormiria. Eu não estou dizendo que julgamentos misericordiosos e que têm a intenção de iluminar o coração do outro é sempre poético e maravilhoso. Pelo contrário. Às vezes até você que foi ajudar vai sair ferido no negócio. Mas a base principal do julgamento cristão é iluminar. Trazer das trevas para a luz. Trazer do desconhecido para o conhecido. Trazer clareza. Não é sair dando opinião sem pedir, porque também tem isso, né? Todo mundo tem um parente, ou é um parente, que fala assim, não, eu sou sincero, né? Eu falo as coisas. Na verdade, ele não é sincero, ele é mal educado, ele é inconveniente. Ninguém perguntou nada, ele saiu falando. Quem não conhece alguém assim? Não, eu sou cristão, eu preciso falar a verdade. Irmão, ninguém te perguntou qual é a verdade. E a forma que você poderia ter falado a verdade era 3 vezes melhor do que essa. Eu te dou 12 opções diferentes de falar a verdade de outro modo, melhor que o seu. Julgar, falar a verdade, trazer luz não é constranger as pessoas. Entenda, queridos, a maioria das conversas difíceis e duras que Jesus teve foram com falsos cristãos. Vou repetir. A maioria das conversas difíceis e duras que Jesus teve foi com falsos cristãos. A maioria das vezes que Jesus falava com não cristãos, ele falava sobre cura, esperança, mudança, transformação, graça, alívio, vida, segunda chance. Jesus julgava. O ministério de Jesus inteiro foi de julgamentos. Mas todos eles foram para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Todas as vezes que Jesus tinha uma conversa difícil com alguém que não conhecia o Evangelho, era para trazer salvação, graça, vida. Todas as vezes que Jesus tinha conversas difíceis, inclusive com falsos cristãos, a princípio, era para trazê-los à luz. Quando eles não queriam, a Jesus não era nem um pouco amigável. É só lembrar de Mateus 18, palavras de Jesus. Se você tiver um problema com seu irmão, chame ele para conversar. Se não resolver, chame 2 ou 3 testemunhas. Se não resolver, leve à igreja. Se não resolver, considere o publicano e pecador. Palavras de Jesus. Paulo falava sobre reconciliação, Paulo falava sobre graça. Mas sobre falsos cristãos, Paulo diz o seguinte: quanto a esses, nem sentai à mesa para comer. Mas o problema é que nós invertemos as coisas. Nós queremos bater, afastar naquele que pensa diferente da gente. Nós queremos pintar aqueles que não conhecem Jesus como nossos inimigos. E eles não são nossos inimigos. São pessoas das quais nós queremos levar esperança, graça,
mudança de vida, pensando diferente ou não. Nós, às vezes, até mesmo no meio cristão, nós criamos separação por alguém que tem uma bandeira política diferente da nossa. Jesus é muito mais poderoso do que bandeira política, querido. Bandeira política para Jesus é nada, porque se Ele quiser, Ele derruba todas elas. E no final, quando Ele vier, todas vão cair e todos os joelhos vão se dobrar diante dEle. E quando Ele diz todos, é todos, crentes ou não, os que aceitaram ou rejeitaram. O que é a bandeira política diante disso? Nada. Mas nós limitamos a pregação de Jesus à nossa visão de mundo. O que é a sua visão de mundo diante daquele que vê todas as coisas? O que é a sua visão de mundo diante daquele que contempla passado, presente e futuro na palma da mão? O que é a nossa visão de mundo para aquele que sonda os corações e transforma qualquer um deles, independente da visão? Mas nós queremos afastar, bater. Nós queremos atacar as pessoas na rede social. Na rede social todo mundo é valente. Todo mundo é Leônidas de Esparta dando um chute no peito do inimigo. Enquanto isso, nós não avaliamos o nosso próprio coração. É por isso que Jesus diz, antes de tirar o cisco no olho do irmão, olha para a trave que está no seu. Mas nós já acordamos já com a linha de pipa afiada e com o cerol cheio de vidro, né, de cortar na mão. Avalie o seu coração. Que você use a luz do Evangelho primeiro para perceber quem você é. Enquanto isso, também nós fingimos que não vemos falsos cristãos atuarem na igreja. Nós fingimos que não vemos pessoas chegarem aqui com a vida completamente fora do lugar e agindo como se fossem inerrantes, apontando o dedo na cara de todo mundo. Nós fingimos que não vemos falsos pastores pregarem na televisão e nas redes sociais. E se nós, pastores, falarmos o nome dessas pessoas aqui, nós seremos atacados lá fora. Nós fingimos que não vemos essas coisas, quando na verdade elas não podem passar. Por isso, seja mais assertivo no seu julgamento, porque o julgamento do cristão é uma ferramenta de evangelização e transformação. Já parou para pensar nisso? Primeiro que a sua capacidade de julgar ela não é sua. Se você está julgando alguém, avaliando alguém com sua ótica de vida, o seu julgamento já está equivocado. O seu manual de avaliação do outro é a Escritura Sagrada. E ela é um instrumento profundo e poderoso de transformação de coração. Você vai trazendo luz. E a pessoa vai vendo as trevas que o coração dela está. Tem uma pessoa, eu já estou de pouquinho em pouquinho evangelizando há um tempo já, de forma bem homeopática. E aí, de uns tempos para cá, eu comecei a trazer um pouquinho mais de luz. Só que ao mesmo tempo, a mão pesa um pouco mais, né? E um dia essa pessoa me chamou no canto e disse, olha só, cara, eu queria te falar um negócio. Eu não creio no seu Jesus. Eu não creio na existência de nenhum Deus. Mas eu queria te falar uma outra coisa. Eu invejo vocês. Porque eu queria ter a esperança que vocês têm de futuro. Eu queria ter a esperança que vocês têm de mão estendida. E eu não tenho. Sou eu e mais ninguém. Foi Arthur que evangelizou? Não. Era aquelas rápidas conversas da luz sendo trazida, da luz sendo trazida. Até que vendo o quanto o coração dele estava em trevas, ele disse, eu queria ter essa luz no meu peito também. A capacidade de avaliação e julgamento do cristão é uma ferramenta de evangelização. É por isso que ela não pode ser desperdiçada. E é por isso que Jesus diz, não dê o que é sagrado aos cães, e nem dê pérola aos porcos.
que significa isso? O sagrado que Jesus está usando é o seguinte: quando o judeu ele ia, no dia da expiação, no dia do perdão de pecados, oferecer um animal para ser sacrificado, parte daquele animal ele era queimado como oferta agradável a Deus. Então, a fumaça subia e era uma manifestação visível do pedido de perdão. Aquele pedaço de carne, é isso que Jesus está falando de sagrado. Então, Jesus está dizendo o seguinte: existe um pedaço de carne que é feito por pedido de perdão. Se você jogar para um cachorro, o que ele vai fazer? A cerimônia? Não, ele vai comer. Aquela carne é para comer? Não. E não dê pérola aos porcos. Eu tenho parente no interior. Se você não tem parente no interior, eu tenho duas notícias para te dar. Porco e galinha da roça come qualquer coisa que puder, inclusive seres humanos. Se você joga uma pérola para um porco, que é uma pedra raríssima e preciosíssima, o que o porco vai fazer? Comer. Jesus está dizendo o seguinte: o Evangelho e a luz que ele pode trazer é algo tão precioso que você não pode desperdiçar com quem não quer. Então, a sua capacidade de avaliação tem que ser usada para trazer clareza àquele falso cristão que está perdido e aquele não cristão que não conhece Jesus. A partir do momento que eles não querem, retire-se. Não seja inconveniente. O Evangelho é muito precioso. Existem muitas outras pessoas precisando de, às vezes debaixo do nosso nariz. Foi por isso que Jesus não gastou tempo com bandeiras políticas, como nós fazemos na internet. Ah, pastor, Jesus não falou de política. Jogaram ele na fogueira uma vez. Nós pagamos impostos a César, e aí, irmão? Qual vai ser? E Jesus pergunta: o que está desenhado na moeda? O rosto de César. Dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ó, saiu fora. Jesus gastou tempo apontando o erro de cristãos falsos e não fez nenhum tipo de acordo. Jesus pregou sobre a esperança eterna aos que não conheciam esperança eterna. Jesus cuidou dos seus. E eu te faço mais um pedido: não fica ouvindo essa pregação e pensando, fulano podia estar aqui e ouvir isso. Não. Quem precisava estar ouvindo isso está aqui, porque Jesus trouxe para estar aqui e ouvir isso. Aplique para si. Tire a trave do seu olho para depois você poder dizer, fulano precisava ouvir isso. Entenda, o reino de Deus é justiça? É. Mas também é misericórdia. Por isso, se você é alguém que está amargo, condenando todo mundo à sua volta, atacando todo mundo ao seu redor, Jesus é a cura para a sua alma envenenada. Se você foi alvo da condenação de alguém ou de um julgamento duro demais de alguém, Jesus é a cura para a sua alma cansada, ferida e abatida. Porque Jesus também foi deixado só no seu momento mais difícil, mais duro. 12. Os 12 sumiram. E um só aparece no final. 12. E um é justamente quem entrega ele. 12. E um diz, eu vou com o Senhor até o final. E poucas horas depois, ele nega Jesus 3 vezes. Jesus também foi duramente condenado. Sofreu sentenças de hipocrisia e mentira. Enfim, assassinado numa cruz. Mas a história não termina aí. Jesus venceu. Ele é vivo. E esse Jesus vivo diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração.
e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo leve. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, a gente te agradece nessa manhã pela sua palavra, Senhor, que mesmo por vezes dura, tem como resultado final trazer clareza, que mesmo por vezes dura, nos traz esperança. Por isso, nessa manhã, Pai, eu faço 2 orações aqui. Aqueles que estão envenenados de amargura, uma amargura que o mundo faz questão de empurrar sobre os nossos corações todos os dias. Que a sua presença, que a sua luz, Pai, ilumine e tire esse coração das trevas, da amargura, do ódio, da tristeza, do equívoco. E que essa pessoa abandone esse fardo pesado e angustiante e receba a leveza que só o seu Espírito pode dar. Do mesmo modo eu te peço, Pai, aqueles que estão aqui nessa manhã feridos, cansados, se arrastando por causa das injustiças que sofreram, dos abandonos que sofreram, das palavras agudas, Pai, como flecha, que elas saibam que o Senhor que viveu cada uma dessas coisas entende a dor e cura. Que acima de tudo, nós sejamos iluminados pelo seu Santo Espírito e saímos daqui com a intenção de levar luz, clareza, graça e esperança. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.